Agora vamos falar sobre Ferreira Goulart. José Ribamar Ferreira nasceu em 10 de setembro de 1930, em São Luís do Maranhão. Muito interessado por poesia, aos 18 anos, ele frequentava bares da Praça João Lisboa, onde aos domingos havia leituras de poemas. Interessou-se muito pela poesia moderna, cujos principais autores do período eram Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira, poetas que liam com entusiasmo. No início, escandalizava com essa estética moderna, procurou estudá-la, e pouco tempo depois aderiu a ela. Seu primeiro livro, publicado em 1954, foi Luta Corporal. Os seus últimos poemas dessa obra são considerados os embriões da poesia concreta, vertente literária, a qual Ferreira Goulart foi um dos adeptos. Descontente com a poesia concreta, o autor maranhense foi um dos pioneiros do movimento literário e artístico neoconcretismo, em 1959. É de autoria de Goulart o Manifesto e Teoria do Não-Objeto, textos referentes para a compreensão desta estética artística brasileira. No final da década de 50, Goulart abandonou o concretismo e funda um novo movimento, o neoconcretismo. Ao lado de Lydia Clark e Hélio, o neoconcretismo surge no Rio de Janeiro, em contraposição às ideias da corrente concreta paulista. Inovou a poesia brasileira ao criar o livro Poema, Poema Espacial e Poema Enterrado. O Poema Enterrado foi a última obra neoconcreta de Goulart, que se afastou dessa vertente literária para integrar-se à luta política. Filiou-se ao comunismo e passou a integrar a luta contra a ditadura militar de 1964. Nesse período, sua poesia voltou-se para questões políticas e sociais. Em razão de sua atuação política, foi processado e preso pela ditadura. Em 1965, no auge da ditadura militar, o poeta Ferreira Goulart estava na Argentina, na situação de exilado. A capital de Buenos Aires foi uma parada longa na fuga que começou pela União Soviética e passou por Lima, no Peru e Santiago do Chile, onde Ferreira Goulart escreveu aquela que é considerada sua obra-prima, Poema Sujo, um longo poema de quase 100 páginas. Muito impactante, essa obra foi traduzida por vários idiomas. Em 2002, foi indicado para o Prêmio Nobel da Literatura, mas não foi contemplado. Faleceu em 4 de dezembro de 2016, na cidade do Rio de Janeiro, onde residia. Suas características literárias são tom intimista, presente principalmente em sua produção poética inicial e em Na Vertente do Dia, de 1980. Exploração da disposição espacial das linhas das páginas, característica do concretismo. Temas sociais e diálogo com a cultura popular por meio da criação de poemas em cordel. Temáticas ligadas à reflexão política, a experiência do poeta no exílio, como em Dentro da Noite Veloz, de 1975. Rememoração das paisagens da infância e descrição de cenas do cotidiano, como acontece em Poema Sujo, de 1976. Principais obras de Ferreira Goulart. Poema Sujo. A obra mais conhecida do escritor chegou ao Brasil contrabandeada por Vinícius de Moraes no ano anterior. Exilado em Buenos Aires, Goulart gravou uma fita cassete de sua leitura do poema, que acabou sendo lançado no Brasil sem sua presença. A seguir, um pequeno trecho da obra, já que ela é muito extensa. Turvo, turvo, a turva, mão do sopro contra o muro, escuro, menos, menos, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosse muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro mais que claro, claro, coisa alguma, e tudo, ou quase, um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul teu cu. A Luta Corporal é o primeiro livro do poeta, que já tinha publicado textos em jornais do Rio de Janeiro e de São Luís. A obra traz experimentações gráficas que abriram caminho para os concretistas de São Paulo na segunda metade da década de 1950. Os irmãos Haroldo e Augusto de Campos e Despinatari à frente. Muitas vozes. Nos 54 poemas do livro, o escritor trata da morte, da vida, da poesia, das paisagens, dos medos e das reflexões provenientes da experiência no mundo moderno. Entre os destaques da obra,
que ganhou os prêmios Jabuti e Afonso de Guimarães, da Biblioteca Nacional, estão Nasce o Poeta, em que trata o fazer poético, e Visita, em que Goulart fala da morte do filho. Manifesto Neoconcreto e Teoria do Não-Objeto. Os textos se tornaram marcos conceituais do neoconcretismo. O movimento surgido no Rio de Janeiro que se afasta dos concretistas de São Paulo ao ampliar o espaço da subjetividade na obra de arte. Goulart já tinha rompido com os paulistas 2 anos antes, por discordar do artigo da psicologia da composição à matemática da composição. João Bonmorte, cabra marcado para morrer. Em determinado período da carreira, Ferreira Goulart acreditava que era mais importante que sua poesia se comunicasse com o maior número de pessoas, mesmo que, com isso, fosse obrigado a sacrificar sua qualidade formal. Seus poemas em forma de cordel, como estão presentes nesse livro, parecem ter essa preocupação em levar uma luta política a um grande público. Vou contar para vocês um caso que sucedeu na Paraíba do Norte, com um homem que se chamava Pedro João Boa Morte, lavrador de Chapadinha. Talvez tenha uma boa morte, porque vida ele não tinha. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A peça em 3 atos, escrita em parceria com Odovaldo Viana Filho, estreou em abril de 1966 no Rio de Janeiro, no Teatro Opinião. No elenco, o próprio Viana Filho, Sérgio Mamberti, Agildo Ribeiro, Antônio Pigtanga, Francisco Melani, entre outros. A peça recebeu os prêmios Moylan, Sassis, governador do estado de São Paulo, como melhor peça e melhores autores do ano. Dentro da Noite Veloz. No exílio desde 1971, após passar o longo período de clandestinidade, o poema traz um Goulart preocupado com a necessidade de mudanças radicais no país. É resultado de sua busca de uma poesia que traz das questões políticas e sociais brasileiras, mas mantém a sua qualidade literária sem fazer concessão ao panfletário. Uma voz. Sua voz, quando ela canta, me lembra um pássaro, mas não um pássaro cantando, lembra um pássaro voando. Na vertigem do dia. Os poemas reunidos no livro mostram um poeta maduro em suas realizações literárias, estéticas e intelectuais e fazem um mergulho profundo nas entranhas da condição humana. Bom, uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Argumentação contra a morte da arte. Nesta série de ensaios, Goulart exercita o seu lado de crítico de arte para atacar as vanguardas e abordar as questões delicadas da arte contemporânea, na sua opinião ameaçadora pela falsidade e pela tolice dos jogos de marketing. Dito por ele, a arte existe porque a vida não basta. Em alguma parte, alguma. Lançado mais de 10 anos após seu último livro de poemas, em alguma parte, alguma, traz de volta temas abordados muitas vozes como uma reflexão poética sobre a existência. Eu não quero ter razão, quero ser feliz, diz Ferreira Goulart. Autobiografia poética e outros textos. Além de um ensaio autobiográfico inédito, a obra traz entrevistas, artigos, depoimentos e um caderno de fotos que compõem um amplo painel da vida e da obra do poeta maranhense. Poemas escolhidos. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Como não cabe no poema o operário que esmerilha o seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras, porque o poema, senhores, está fechado. Não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede, nem cheira. Como 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como os teus olhos são claros e a tua pele morena, como é o azul o oceano e a lagoa serena. Com um tempo de alegria por trás do terror que me acena,
e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Primeiramente, iniciamos com a questão do vestibular Enem. Objeto escultórico produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte. Tendo como referência a obra Bicho de Bolso, identifica-se essa vertente pelo: alternativa A, participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. Alternativa B, percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando arte e realidade. Alternativa C, reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Alternativa D, reflexão sobre a captação artística de imagens com meios óticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. E por último, alternativa E, entendimento sobre o uso de métodos de produção em série para a confecção da obra de arte, o que atualiza as linguagens artísticas. E a alternativa correta é a A, participação efetiva do espectador na obra, o que determina a proximidade entre arte e vida. Uma das características da arte neoconcreta é permitir a interação, a participação do receptor. Isso está evidenciado na foto, a qual mostra que o espectador pode interatuar com o objeto artístico. Bom, agora a segunda questão que foi retirada do vestibular Unicamp. O poema ao lado é de autoria do poeta Augusto de Campos, integrante do movimento concretista. Nesse poema, nota-se uma técnica de composição que consiste: alternativa A, na disposição arbitrária de anagramas, sem produzir uma relação de sentido com o título do poema. Alternativa B, na disposição exaustiva de anagramas, sem produzir uma relação de sentido com o título do poema. Alternativa C, na disposição arbitrária de anagramas, para produzir uma relação de sentido com o título do poema. E alternativa D, na disposição exaustiva de anagramas, para produzir uma relação de sentido com o título do poema. A alternativa correta da questão é a alternativa D, na disposição exaustiva de anagramas para produzir uma relação de sentido com o título do poema. Uma das características da poesia concreta é seu caráter racional, o que faz com que a obra seja resultado do planejamento do poeta. Portanto, a disposição dos anagramas não pode ser arbitrária, já que ela produz uma relação de sentido com o título do poema, isto é, entre aspas, acaso, palavra geradora de inúmeros anagramas, apresentados em uma, entre aspas, disposição exaustiva.